Olá, bem-vindos à nossa 12ª aula do curso de Sintaxe, Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFMG. Nosso tema de hoje é Introdução ao Minimalismo. A aula está baseada no capítulo 1 do livro de Hornstein, Nunes e Grohmann, Understanding Minimalism, publicado pela editora Cambridge. O preâmbulo, então, começamos agora a unidade 3, né? Então vimos na unidade 2 alguns dos principais aspectos da teoria de regência e ligação, que é essa teoria que se desenvolveu basicamente nos anos 80, né, 1980, começo dos anos 90. A partir dessa aula, então, apresentamos algumas noções sobre o programa minimalista, que se iniciou nos anos 90, 1993, para ser mais preciso, foi o primeiro texto em que o Noam Chomsky começa a tratar dessa questão do minimalismo, mas em termos de publicação, ela veio em 1995 com o livro The Minimalist Program, é um livro preto. E, digamos, ela continua em prática até hoje, o programa minimalista, né? Só que sofreu algumas alterações com o tempo. Antes de iniciar sobre o texto em si, faremos uma breve revisão da teoria de regência e ligação, a TRL. Tá? Então, muito rapidamente, né, que eu acho que está claro para vocês, mas a TRL, né, e seus subcomponentes. Então, a teoria de regência e ligação surgiu como um distanciamento da teoria padrão estendida. Na verdade, nos anos 70, nos anos 60, né, surgiu a teoria padrão, e acho que o livro mais conhecido aí dessa época, acho que foi 65, Aspects of the Theory of Syntax. Depois, nos meados dos anos 70, veio a teoria padrão estendida, né, que não muda a base da teoria, né, mas acrescenta alguns componentes, né, que eles chamam de módulos. Então, digamos, é o primeiro momento da gramática gerativa, e depois vem o segundo momento, que é a teoria da regência e ligação. Então, ela vem com o segundo momento. Né? A TRL, então, quando eu falo aqui a teoria, né, se distancia da noção de regras que vigoravam anteriormente. Né? Nós tínhamos uma série de regras, e passa a trabalhar com transformações generalizadas e filtros. É, é, Na verdade, muita gente fala que passou de uma abordagem de regras para uma abordagem de parâmetros, princípios e parâmetros, né? Essa questão também. Você para de falar desse termo regra, que a noção regra era muito também específica a cada língua, né? Cada língua podia ter um conjunto de regras que poderia ser compartilhado com outras línguas ou poderia ser diferente. Então, com a teoria da regência de ligação, também junto com ela vem essa questão da noção de princípios e parâmetros. Apesar de que, quando a gente fala de teoria de princípios e parâmetros, a gente pode considerar que ela começou, né, nos anos 80 e ficou até hoje. Porque ela é uma perspectiva, ela mais do que uma teoria, é uma abordagem, uma perspectiva, uma coisa mais ampla. Enquanto que a TRL é uma teoria que, digamos, encarna mais especificamente algumas noções dessa abordagem de princípios e parâmetros, e que veio depois a ser questionada em muitos dos seus aspectos, como a gente vai ver nessa aula. Tá? Então é importante ter essa questão da noção de regras claras, né? As regras eram muitas na teoria padrão, e a gente tinha que, inclusive os gerativistas nessa época tinham que fazer sequências de ordenamentos das regras, né? Tinha uma regra que vinha primeiro, depois tinha outra, e eles tinham que ver qual ordenamento que seria mais econômico também, para evitar que se gerasse uma gramática muito complicada. Já era muito complicado nessa época. Então, assim, às vezes eles percebiam assim, se eu colocar, eu tenho três regras, né, para formar uma oração. Por exemplo, para uma regra, para formar uma frase do tipo: quem foi visto na sala, né, com o João, por exemplo.
Então aí como eu tenho quem, eu teria uma interrogativa, foi visto, eu tenho uma passivação, né? É, então, digamos, eu teria que ter duas transformações aí, uma regra de apassivação, uma regra de frase interrogativa. Aí eu teria que ver, será que a regra de apassivação se aplica antes da interrogativa? Qual a consequência de se aplicar antes ou depois? Eu teria que ver essa frase em comparação com outras mais complexas, e ver o que é que valia mais a pena. Então, de certa forma, simplificou bastante, né? Agora, quando a gente fala de transformações generalizadas, né, ou princípios, né, vou até corrigir isso aqui agora, princípios, para ficar mais clara essa questão dos princípios e parâmetros, é, porque elas, generalizadas porque esses princípios se aplicariam a, na generalidade das línguas e, e aí você teria filtros que evitariam que você tivesse essa regra se aplicando de maneira além daquilo que seria necessário. Então, na realidade, você tem a questão da regra e da exceção, exatamente a ideia da regra muito poderosa e não é exatamente uma exceção, não é dizer assim, nesse caso a regra não se aplica. É, mais ou menos. O filtro funciona mais ou menos assim, né? Mas você tenta formular essa exceção da maneira mais genérica possível. Então a gente viu isso com relação, por exemplo, à teoria do caso, que foi a última vista, né, da TRL, em que a gente viu que era necessário que para um elemento atribuir caso a outro, ele tem que reger esse outro elemento. Aí tem toda a questão da definição de regência, né, que está relacionada ao M-comando, etc, etc. Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas depois você tinha que dizer assim, opa, mas aí eu percebi que essa definição eu posso atribuir caso, né, um elemento pode atribuir caso a um monte de outros. Então eu tive que vir com filtro, que é a noção de barreira ou de minimalidade, para limitar isso daí. E para explicar por que algumas frases são boas e outras não. Esse é o objetivo, né? A questão da adequação explicativa. Então, duas noções são de importância crucial nessa teoria, as noções de regência e de ligação, pelo próprio nome. Então, só para recuperar, né, a noção de regência, que eu pego a noção de regência nuclear, que foi aquela que nós estudamos. Tem também outra noção de regência, que é a regência por antecedente. A regência nuclear é uma noção complexa, porque ela tem três itens, né? Então, um nódulo A, N rege, quer dizer, rege nuclearmente. B, somente se A faz parte de uma dessas categorias, as categorias lexicais mais info, né? A M comanda B, aí a gente tem que ver com a noção de M comando. E não existe uma categoria tal, né? Aí eu coloquei, em vez do símbolo grego tal, eu usei a letra T. Tal sendo uma barreira, tal que esse elemento tal exclui A e tal domina B. Então, com isso, você tem, por exemplo, a utilização da noção de regência enquanto uma relação estrutural para a teoria do caso, né? Que foi o que foi estudado aqui no curso. Mas também foi usada em outras teorias, como a teoria da subjacência, que não foi abordada, mas que está presente no livro Raposo, em capítulo posterior, que está muito relacionada também com a teoria das categorias vazias, princípio de categorias vazias, que em inglês é denominado ECP, né? Empty Category Principle. Então, com base, por exemplo, na aplicação que se faz a noção de regência para a teoria do caso, a gente viu que, por exemplo, eu posso explicar, né, a atribuição de caso nominativo para o sujeito dessa oração, da frase He smashed the Ming vase with a hammer. Ele quebrou, né, estraçalhou, desculpa, o vaso Ming com um martelo, né? Então aqui a gente tem a atribuição de caso, né, nominativo, acusativo, né, pelo verbo, para o vaso Ming, né, e oblíquo pela preposição com, no caso, uma preposição que indica instrumental. E aqui a gente tem que considerar também que
a limitação, né, que é feita pelo filtro, né, que é a barreira, o filtro que se faz, que é a limitação dessa teoria genérica, esse princípio genérico. E o princípio, né, da ligação, né, que é usado na teoria da ligação. Diz o seguinte, que uma categoria A liga uma categoria B, se somente se A é coindexado com B e A se comanda B. Então a gente viu que, com base nisso, por exemplo, eu posso explicar que o elemento himself, né, na verdade, não é ligado pelo elemento John. E isso faz com que essa frase seja gramatical. Desculpa, é o contrário. Aqui não tem se comando, né, entre John e himself, essa frase é agramatical. Então teria que incluir aqui um asterisco. Essa frase não é boa. Tá? Então, não sei se está claro para vocês, se você se lembra a razão disso, né? O princípio A da teoria da ligação, que é aquele que explica as anáforas, que são esses elementos reflexivos, como himself, diz que o elemento himself não pode ser ligado, ou tem que ser ligado no domínio mínimo, que no caso é essa oração independente. Ele tem que estar coindexado, isso é parte da exigência, né, para que haja ligação, mas a segunda parte da exigência, que tem que haver ser comando, não é realizada, porque o primeiro nó ramificado, que é o PP, né, desse elemento A, não domina em self, né? Teria que ser S, né? Teria que subir mais na árvore para que houvesse a dominância. Então isso me permite explicar por que algumas frases como essa não são corretas, né? Agora, essa noção de ligação, né, acabou sendo também, como a noção de regência acabou sendo usada para outros módulos, né, porque como eu tinha mencionado, a teoria da regência e ligação tem vários subcomponentes, né, que são o quê? Subteorias, teorias que explicam pedaços da gramática, né, específicos, ou seja, a questão do licenciamento de pronomes, que é o caso da teoria da ligação, pronomes, anáforas, que as ligações correferências, né, dentro da mesma frase. Tem outra parte outra teoria, que é a teoria do caso, que vai explicar, né, o licenciamento de funções gramaticais, tem as teorias que explicam o movimento, né, que é a subjacência, por exemplo, que vão limitar o movimento em alguns casos. Então a teoria do movimento, né, a gente viu que, por exemplo, por que vai ser útil, né? A ideia da ligação acabou sendo ampliada. Originalmente ela só servia para ligação propriamente dita, mas como a gente viu que os vestígios, né, quando a gente estuda a teoria da ligação, que são esses elementos que estão aqui entre chaves, né? Chaves, isso, não sei, maior e menor. Eles indicam aqui o movimento, né, desse elemento, por exemplo, para cá. O vestígio, ele tem uma relação de coindexação com esse elemento, que ele tem que ser ligado por esse elemento, de tal forma que origine um objeto abstrato que a gente chama de cadeia, né? Que a cadeia é o quê? É a união do elemento nessa posição com o elemento na posição de base. E se tivesse outras posições intermediárias por onde ele passou também, teria informação nessa cadeia desse conjunto de posições. Então, tem que haver ligação. Na verdade, ele se submete, né, os vestígios têm que se submeter ao princípio B da teoria da ligação, que é aquele que rege pronomes. Então, é como se o vestígio fosse um pronome nulo. Mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Deixa eu só verificar. Senão estou dando informação errada para vocês. Então, mecanismo de indexação, né? A gente viu que a distribuição de anáforas e pronomes.
Então, não, é o contrário. Os vestígios de DP são anáforas, né? É, por isso que eu fiquei em dúvida, porque aqui então ele se submete ao princípio A, que é o princípio que rege a distribuição de anáforas, porque evidentemente aqui está dentro da mesma oração, né? Ok, então princípio A. Bom, então é só para explicar muito rapidamente, né? Nós vimos 3 submódulos da TRE, Teoria de Regência de Ligação, que é a teoria da ligação, a teoria temática e a teoria do caso, né? Agora a gente vai parar com isso para a gente ter uma noção do que é o minimalismo. O minimalismo, então, né, é um movimento na sintaxe. A gente vai ver aqui o minimalismo enquanto um movimento teórico no âmbito da sintaxe, né? Então, o pano de fundo é o quê, né? O minimalismo é um movimento amplo, né, nesse sentido. Movimento quer dizer um movimento de pensamento. Da mesma forma como agora, infelizmente, nós estamos vivendo um movimento reacionário no mundo, né? É uma tendência em vários países de que haja retrocesso nos direitos dos cidadãos, né? Enquanto que, por exemplo, nos anos 70 havia um movimento, nos anos 70, 60, 70, né, no pós-guerra, havia um movimento em vários países, pelo menos do Ocidente, né? Eu não diria no Brasil, mas na Europa, mesmo nos Estados Unidos, é um movimento progressista, ou seja, de ampliar os direitos dos cidadãos. Agora a gente está vendo o quê? Um retrocesso. Então a gente tem movimentos na história. Aqui a gente está vendo o campo histórico da história das ideias, né? Então é um movimento que se expressa, né, por exemplo, nas artes, né, na cultura e nas ciências, que percorreu diversos momentos do século XX. Então, os minimalistas, né, preocuparam-se, faltou aqui o sujeito, os minimalistas preocuparam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. E a gente pode ter algumas referências em outras áreas, né, só para situar, né? O Samuel Beckett, na área do teatro, o Robert Bresson, francês, na área do cinema, e o Raymond Carver, que trabalhou na área de design de carros. Então é só para vocês terem uma ideia dessa visão mais ampla, eu posso mostrar para vocês aqui uma casa minimalista, né? Tem alguns programas até em TVs a cabo, né? Que mostram esse tipo de coisa. Então essa é uma casa minimalista na França. Não vou colocar aqui, mas vocês veem que é uma casa que tem rodas, é muito pequena, normalmente as casas minimalistas, e nesses programas gostam de mostrar casas reais, né, que as pessoas que têm condições, né, de se dedicar a isso, normalmente estão atreladas a uma alta tecnologia, mas ao mesmo tempo um estilo de vida simples. Então, são pessoas que têm uma preocupação com ecologia, com reaproveitamento da água. Vocês veem pessoas que gostam de morar no campo e que, enfim, tem outra visão da coisa, né? Que é essa visão que está sendo valorizada nos últimos anos, décadas e anos, né? Que é de preocupar-se com o meio ambiente e tudo mais, né? Queria mostrar mais da casa que está falando das pessoas dentro da casa, né? Por exemplo, que eles vão mostrar dentro da casa, né? É uma casa super pequena, mas que tem só o necessário, né? Vocês veem que embaixo é a cozinha, tem aqui sala de estar e a cozinha, depois em cima vai ter o quarto. E o minimalismo é isso, essa ideia de que você só tem aquilo que você realmente usa. E essas pessoas que têm a filosofia minimalista, né, elas vão se desfazer também de um monte de roupa, de um monte de coisas na vida dela que elas entendem que são desnecessárias. Eu não vou passar mais, se vocês quiserem ver mais desse vídeo, é só procurar aqui The Dream Minimalist Tiny House in France. Ok, então também na arquitetura, né, como eu coloquei aqui, o minimalismo está muito presente.
Bom, então, agora voltando para a sintaxe, né, nossa aula não é sobre arquitetura, alguns trechos aqui retirados do texto. Contrariamente a muitas perspectivas de gramática anteriores, né, fazer minimalismo em linguística também envolve desenvolvimento que constitui um problema ou análise interessante. Olha só. E eles colocam isso como um problema, um desafio, porque esses três autores, né, se propuseram a escrever um livro que é um manual sobre minimalismo. E eles colocam o seguinte, é, que as pessoas, né, que pretendem, estudam minimalismo, talvez não seja o caso de vocês, ou todos de vocês, talvez não tenham interesse de estudar o minimalismo a fundo, a ponto de serem no futuro analistas, né, que, tra que trabalhem com o português ou com outra língua para fazer uma análise minimalista, mas eles estão dando a dica assim, olha gente, se vocês querem ir nessa seara, né, querem se colocar esse objetivo, vocês têm que terem essa capacidade, né, de perceber, ter esse feeling do que é um problema ou uma análise interessante. Então, para ter esse feeling, é preciso fazer uma boa introdução à questão do que é o minimalismo, que é uma filosofia, digamos assim, né? E entender muito bem, né? Esse segundo ponto aqui, é preciso entender bem o que é o projeto minimalista, suas ambições, o contexto histórico em que surgiu, para que começar a fazer qualquer coisa. Então, esse é o objetivo desse capítulo. O problema geral da gramática gerativa, então eles vão começar a delinear esse contexto histórico, né? Voltar lá onde originou a gramática gerativa, que na verdade esse é um programa que nasce na gramática gerativa. A gente vai ver que, inclusive, esse programa minimalista, em alguns aspectos, não é de nenhum interesse para os funcionalistas, né? Pelo menos para alguns funcionalistas. Eles acham que não tem nada a ver. Então, vamos lá, volta para o começo, volta para a Grécia Antiga, né? O problema central da gramática gerativa é resolver o problema de Platão. O que é o problema de Platão mesmo? É esse problema que está relacionado à questão da aquisição da linguagem, ou seja, explicar como o ser humano, a partir de dados linguísticos primários, né, restritos, é, consegue desenvolver um conjunto internalizado de regras capaz de gerar um número ilimitado de estruturas gramaticais. Tá? Então, dados linguísticos primários são o quê? É aquilo que a gente recebe enquanto criança como input. Input quer dizer os dados de entrada. Aí tem uma visão um pouco da computação, né? Input e output. Dados de entrada, dados de saída. Dados de entrada é o quê? Eu, enquanto usuário do computador, digito pelo teclado, o computador recebe dados de entrada pelo teclado. Mas dados de entrada poderia também ter outra origem, né? Se eu mando o computador, se eu faço um programa e digo ao computador, olha, pegue os dados que vão chegar por e-mail no arquivo tal, né? Abra o arquivo que veio anexado ao e-mail e leia esse arquivo. Pode ter um programa de computador que seja capaz de fazer isso, né? Os dados de entrada do programa vão ser o quê? Os dados que estão naquele arquivo. Os dados que normalmente a gente entra no computador vêm via teclado pela digitação. No caso, a gente está pensando não na computação, mas na aquisição. O que entra na nossa mente, né? A nossa mente é o nosso computador, nosso sistema computacional. Então, o que entra a partir do contato que nós temos com nossos cuidadores, que normalmente são os nossos pais, ou outro responsável que lidou com a gente quando éramos crianças, tomou conta da gente. Então, a partir desses dados linguísticos primários, chamam-se de primários porque dos primeiros anos, né, a gente viu, né, na natureza que eles são restritos, que o pai, a mãe nem sempre corrige o filho, né, a filha a respeito para dizer assim, olha, não pode falar assim. Às vezes corrige, mas nem sempre, né? E apesar dessas questões todas, apesar de que às vezes mesmo o pai ou a mãe
fala com a gente de uma maneira incorreta, entre aspas, fala com a gente com linguagem de criança, né? Que em inglês usa-se o termo, inclusive, motherese, que é o mãe-eis. Mãe-eis quer dizer a linguagem da mãe, das mães, que é a linguagem, na verdade, de criança, né? Que a mãe fala, Tutu, quer comer, né? Mamãe vai fazer, olha o au-au, né? Olha o... Então vai falar com a criança de uma maneira assim meio imbecilizada. Então, assim, todas essas questões são colocadas por pesquisadores como sendo assim, olha, tem tudo para dar errado, mas apesar disso, né, a aquisição da linguagem acontece. Como explicar isso? Aí vem aquela pedra filosofal, né, aquele mecanismo que é a faculdade da linguagem. Aqui eu cometi alguns erros, porque eu usei DAO em vez de DLP. DAO eu me lembrei de outra questão. Dados de aquisição da linguagem, talvez, mas enfim. Então, a faculdade da linguagem é postulada, né, pelo Chomsky e outros, né, outros psicolinguistas, como uma maneira de fazer fácil de responder a essa questão, a esse problema de Platão. Olha, na verdade, tem um órgão da mente-cérebro com capacidade dedicada para adquirir a linguagem. Então, como assim, né? Ele vai trabalhar em conjunto com os dados linguísticos primários para desenvolver essa linguagem. Então, é como se fosse num jogo de cartas, né? Alguém que, não sei, me veio essa imagem agora, né? Você está jogando com o seu oponente, mas tem um espelho atrás, né? Digamos, você está jogando com alguém e atrás desse alguém tem um espelho e você consegue ver as cartas desse oponente e isso faz com que sua capacidade de jogo melhore muito, né? Porque você vai conseguir prever algumas coisas que seu oponente vai ver. Então é como se fosse a faculdade da linguagem é como se fosse esse chan, né? Essa esse componente mágico que faz com que você seja capaz de ganhar o jogo mesmo aparentemente sem condições de ganhar. E aí o mecanismo, né, que se coloca muito simplificadamente é esse aqui, né, que a criança parte das linguísticas primárias que alimentam a gramática universal. A gramática universal tem os seus princípios. A gramática universal, na verdade, é a própria faculdade da linguagem, né, que está presente na nossa mente e cérebro, que matura, né, se desenvolve e chega até uma gramática particular, que aqui está representada pela abreviação GL, no sentido de gramática da língua L, de uma língua L qualquer. Pode ser o português, o japonês, qualquer língua, dependendo da natureza dos dados linguísticos primários. Aí, né, esse mecanismo, né, faz com que seja possível, né, de início assim, ou pelo menos dar uma luz no fim do túnel, no sentido de poder compatibilizar a gramática universal com a variabilidade das gramáticas particulares. Surge, mais ou menos junto com a TRL, a abordagem de princípios e parâmetros, que a gente denomina aqui de PIP, né? Principles and Parameters. Em inglês, principalmente, se usa essa abreviação. Aqui eu vou também modificar, desculpem, mas a abreviação de dados linguísticos primários, que eu tinha colocado o DAO também. Então, vejam bem. O processo de aquisição é sensível aos detalhes do input linguístico ou ambiental, que aí é interessante eles já reconhecerem que o ambiental também é importante, porque pode ser que outras questões que estão junto aí da aquisição da linguagem, mas que não são propriamente linguísticas, mas que estão no ambiente, né, deem pistas para a criança também a respeito desse processo de aquisição. Então, aí os dados linguísticos primários são um mecanismo importante que está sendo reconhecido nesse esquema aqui, né? Agora, o outro elemento é que o conhecimento adquirido não se limita ao que é restrito. Desculpa, tá também superposto aqui. Não se limita, né,
a, quer dizer, não é restrito, né, a informações colhidas, né, nos DLP. Ou seja, é, a criança não fica limitada a aquilo que ela conseguiria aprender a partir dos dados linguísticos primários. Ela tem um ingrediente mágico, como se fosse o ingrediente mágico do Asterix, que é aquela poção mágica, né? Quer dizer, se não fosse a poção mágica, não daria certo aquela aldeia do Asterix, não se salvaria dos romanos. Ou o nosso jogador não teria como ganhar o jogo. Digamos que é um jogador bem fraquinho, né? Nunca jogou antes, mas ele tem aquele espelho lá que ajuda, né? Então, essas duas coisas estão em jogo. O esquema do processo de aquisição apresentado anteriormente, né, então, reflete o fato de que as capacidades linguísticas de um falante, também tem um erro aqui de concordância, são resultado do input ambiental e dos princípios da AGU. Então, quando a gente fala da abordagem de princípios e parâmetros, a gente está falando dessa interação, né, entre a AGU e os dados linguísticos primários, né, que indiretamente fornecem esses parâmetros. A gente entra aqui no outro ponto, né, que é a relação entre a abordagem de princípios e parâmetros e o minimalismo. Porque, na realidade, o minimalismo ele surge da teoria de princípios e parâmetros. Na verdade, é um desenvolvimento da própria teoria de princípios e parâmetros, que, como eu mencionei antes, ela não deixou de existir. Ela surgiu no começo dos anos 80, 1980, e continuou. Até hoje, na grama gerativa, se fala em princípios e parâmetros. O que o minimalismo veio tentar suplantar, mas não assim tentar, é a teoria de resistência e ligação. Então, a teoria de princípios e parâmetros é vista como condição de contorno para o minimalismo e qualquer teoria da gramática. O que vem a ser a condição de contorno? É uma restrição que limita as soluções possíveis para um problema. Na verdade, esse é um termo técnico da matemática, que na verdade, uma tradução do termo boundary conditions, né, do inglês. Então, se vocês procurarem, né, boundary condition, é uma condição de contorno, poderia ser traduzido assim, que seria o que na matemática? Uma restrição, né, que limita as soluções possíveis a uma equação diferencial. Aí você tem basicamente a ideia assim, não é um ponto de partida, na realidade, é um ponto de limite, né, até onde eu posso ir. Ou seja, eu vou trabalhar no minimalismo, mas eu não vou trabalhar livremente. Né? Da mesma forma que quando a gente viu aqueles projetos minimalistas, na verdade a gente viu um, né, que é aquela casa lá. Mas se você olhar outros projetos minimalistas, tem alguns limites, né, para aquilo que é considerado uma casa minimalista. É uma casa que tem que ser pequena, tem que ser uma casa que aproveita ao máximo do espaço, com o mínimo de recurso possível. Tem uma preocupação ecológica, tem todas essas questões. Então, a gente tem esse objetivo, né? Ok, vamos fazer tudo isso. Mas, além de tudo isso, né, além desses objetivos, é como se eu fosse assim, olha, eu tenho que também, né, chegar a uma teoria que seja tão boa quanto, ou que quer dizer, que considere aquilo que já foi postulado na teoria de princípios e parâmetros. Ou seja, eu não vou perder de vista o fato de que eu tenho que ter princípios e parâmetros. Eu não posso mudar esse fato básico. Né? Esse é o núcleo duro da teoria, que a gente chama, né, gramática gerativa. Por que essa noção de núcleo duro? Eu posso mudar muita coisa em redor, mas como a ideia da fruta que tem a semente, né, o caroço, eu posso tirar muita coisa em torno da fruta, mas aquele caroço dentro do caroço, né, a noz interior do caroço, é o núcleo duro. Aquilo não pode mudar, por quê? Porque se eu perco isso, eu perco o que? O DNA da fruta. É como se fosse assim, o DNA da grama gerativa é a noção de que há princípios e parâmetros.
Outras noções também existem, né? Por exemplo, a noção de transformações. Então, senão você vai cair em outra teoria, né? Então essa é a questão, né? É uma condição de contorno. Então digamos, além dessa questão, por exemplo, pensando na casa, né? Como se fosse assim uma limitação que aquele casal, né, que vocês viram no vídeo, se colocou assim, olha, além de eu querer ser minimalista, eu quero usar os materiais aqui da minha região, que são o quê? Madeira, né? Eu vou usar ferro que eu já tenho ali, né? Então tem uma coisa a mais. A mudança nas questões, né? Como assim mudança nas questões? Ah, quando eu penso em avaliação de teorias, de propostas linguísticas, eu tenho que ter critérios de avaliação, porque eu só posso avaliar com base em critérios. A mesma coisa quando eu penso em fazer uma reforma na minha casa, eu tenho que ter critérios a respeito de possíveis projetos de reforma. Então eu vou para o arquiteto e falo assim, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e o arquiteto vai propor 2 ou 3 projetos. Aí eu tenho que ter meus critérios. Opa, eu vou escolher o critério A, B ou C com base em quê? Eu quero um critério uma casa mais barata, né? Uma reforma que seja mais barata. Eu quero uma reforma que me dê um resultado mais elegante. Eu quero uma reforma que combine essas duas coisas. Eu quero uma reforma ahm, que, enfim, qual seria o outro critério de reforma? Não sei. Que seria mais natural, no sentido de adequar o meu espaço com o ambiente exterior, por exemplo. Também tem essa questão, né? Naturalidade. Eu não quero, por exemplo, criar uma casa com arquitetura moderna no meio de casas que são todas antigas. Então vai dar uma sensação estranha quando eu olho de fora. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou até pensando de dentro, né? Tem gente que olha para dentro do quarto, a cor que eu pinto o quarto, em harmonização com a cor que tem fora do quarto, na paisagem. Tudo isso pode, tudo isso pode ser pensado por um arquiteto. Então aqui a gente está pensando também o quê? Não somos arquitetos, vamos voltar para a gramática. Naturalidade, parcimônia e simplicidade estão muito relacionados, né? Só que não necessariamente. Parcimônia é é, menos ferramentas, né? Simplicidade é uma explicação simples. Não necessariamente uma coisa igual a outra. Elegância é o quê? É uma explicação que fica bonita. Caramba, que eu capto de uma maneira simples a realidade, né? Naturalidade tem muito a ver com a questão da intuição, que a gente vem, às vezes a gente menciona. Qual a intuição de você? Juízo de gramaticalidade. Fala assim, olha, parece que esse dado é ruim por causa disso, a minha intuição diz isso. Bom, se a minha explicação vai no sentido da minha, da sua intuição, é uma explicação que tem uma certa naturalidade, então é legal. Fala assim, olha, faz sentido intuitivamente, parece que é uma explicação natural, não é uma coisa artificial. Capacidade explanatória, ela é capaz de explicar todos os dados, tem a ver com o quê? Com aquela noção da adequação explicativa. Você lembra que a gente viu no começo do curso a adequação observacional, descritiva e o terceiro nível, a adequação explicativa. Então, na realidade, o que aconteceu? Temos todas essas questões em jogo. O que acontece é que a teoria de princípios e parâmetros tem tido como ênfase o atingimento da adequação explicativa, do tipo correto. O que é o tipo correto? Ou seja, os meus mecanismos de explicação, que são os princípios, os filtros, né, as generalizações não que estão no nível mais de adequação descritiva. Mas as minhas condições, os meus princípios da gramática têm que ser restritos o suficiente para que as gramáticas sejam adquiridas
a partir dos DLP. Está errado de novo. Os dados linguísticos primários. Né? A partir... ou seja, dos dados linguísticos primários em que sentido? Quer dizer, apesar, né, dos dados linguísticos primários, que muitas vezes são incompletos e tal e tal. Então, apesar dessa incompletude dos dados, eles não vão levar a milhares de gramáticas diferentes, eu tenho uma restrição. Né? Essa teoria que é aplicada por essa teoria, como que a gente hipotetiza que está exatamente como uma entidade aqui está na nossa mente cérebro. A gente imagina, né? Uma tentativa que a gente faz de chegar àquilo que está na nossa mente. Agora, por outro lado, a teoria de princípios e parâmetros tem que ser flexível. Esses mecanismos, né, que estão presentes nessa teoria têm que ser flexíveis o suficiente para que se adaptem à variabilidade das línguas, que inclusive está expresso nos dados linguísticos primários. Então, eu tenho essa questão de certa tensão, que muitas vezes é mencionada nos textos gerativistas, entre a adequação descritiva e a explicativa. Ou seja, se eu quiser ser muito bom descritivamente, eu tendo a ser muito prolixo. Só que se eu for muito prolixo, eu não chego a uma explicação. Então, eu tenho que chegar ao meio termo entre essas duas coisas. Né? A questão agora ok, a gente percebeu que a adequação explicativa era muito sobrevalorizada. Aí a questão do minimalismo agora bom, eu quero levar em conta a adequação explicativa, mas eu quero levar em conta também aqueles outros critérios. Como é que eu faço isso? Ora, se eu estou partindo do ponto de pressuposto, né, como condição de contorno, quer dizer, condição até onde eu posso ir, é a minha teoria de princípios e parâmetros. Então isso já é ponto pacífico. Eu não vou procurar fora da teoria de princípios e parâmetros. Eu vou avaliar outras alternativas teóricas, todas elas dentro desse espectro teórico da teoria de princípios e parâmetros. E então, ok, então a adequação explicativa eu tenho que já ter como base da minha vida. Mas aí eu abro espaço para levar em conta outros critérios, correto? Então, o minimalismo se coloca o desafio de concretizar essas noções avaliativas, dando uma chance para que teorias mais simples, elegantes e naturais se mostrem como melhores. Tá? Já que eu tenho como certo aquilo. Né? Então é como se fosse assim, dando outra metáfora. Uma pessoa que é rica, então ela sabe que dinheiro não vai faltar. Mas ela quer se melhorar enquanto indivíduo. Digamos, ela quer agora partir para outros objetivos de vida. Então é mais ou menos isso aí. Agora, uma vez que eu tenho dinheiro, né, dinheiro não é problema, o que é que eu posso melhorar na minha vida em termos de outras coisas que o dinheiro não pode dar? Por exemplo, o campo espiritual. Então ela vai querer olhar para esses outros lados da vida dela que ela não estava olhando porque ela estava buscando dinheiro. Mais ou menos isso. Minimalismo, teoria ou programa? Porque aí vocês vão perguntar assim, por que que não se fala teoria minimalista e sim programa minimalista? Porque há muitas maneiras diferentes de realizar empiricamente as noções de parcimônia, naturalidade e elegância. Além disso, é preciso entender o que constitui uma perspectiva mais ou menos natural, parcimoniosa ou elegante, ou seja, primeira coisa, o que é ser mais parcimonioso, o que é ser mais elegante? Não é simples definir isso. Primeira questão. Depois, uma vez que eu chegue a esse ponto, eu posso ter vários projetos. Um projeto que se anime mais pelo lado da parcimônia, ou desenvolvendo mais o critério da naturalidade ou mais o critério da elegância. Pode dar ênfase em critérios diferentes. Ou posso ter dois projetos que estão preocupados com a questão da parcimônia, porém com
diferentes balizas para desenvolver o mesmo critério da parcimônia. Ou seja, um vai considerar que ser mais parcimonioso é, por exemplo, usar menos operações na sintaxe, e outro vai dizer, olha, pode ter mais operações, mas desde que eu tenha menos níveis de representação, sei lá, são coisas diferentes. A gente vai ver sobre a questão do níveis de representação. Então, um programa pode. Então, a diferença de programa e teoria é o quê? Programa é meio como se fosse um projeto, é um projeto de pesquisa, né, no sentido amplo. Não um projeto de pesquisa individual, é um projeto de pesquisa que vários pesquisadores abraçam juntos. Né? Isso é um programa. Então, é como na política. Né? A política é o quê? Eu tenho programas que são apresentados à sociedade e que várias pessoas abraçam. Né? Então, várias pessoas podem abraçar um programa econômico liberal, um programa econômico socialista, um programa econômico, enfim, tem vários tipos. Desenvolvimentista. Então, aí, o programa pode dar certo ou errado. Né? Por exemplo, a gente viu que o socialismo real, que aqui se desenvolveu nos anos com a União Soviética e depois da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, daquela maneira como se desenvolveu, parece que não deu certo, no sentido assim que os países que eram, pelo menos, socialistas não eram, não são mais. Hoje em dia tem poucos países que ainda se pode considerar como socialistas de fato, né? Aí alguém pode questionar, não deu certo sob que critério? Né? Critério econômico, mas por outros critérios pode ser que você diga que deu certo. Então, aí são outros 500. Mas então, os programas são fecundos ou estéreis. Ou seja, podem dar frutos ou não. Teorias são corretas ou falsas. Eu não gostei muito dessa colocação do texto, né? Eu não acho que teorias são, por isso que eu coloquei entre aspas, são corretas ou falsas. Eu diria que as teorias são mais corretas, ou seja, são mais adequadas ou menos adequadas, né? Por quê? Porque a gente pode ter teorias que são mais adequadas para explicar certos fenômenos e outras que são menos adequadas para se adequar a certos fenômenos. Então, e aí você pode até ter teorias alternantes ao mesmo tempo, né, que você pode aplicar ou não, né? Então, eu não diria que teorias são corretas ou falsas. Tanto é que TRL, né, Teoria da Regência e Ligação e Minimalismo, ele não está colocando que a teoria de regência e ligação é falsa, né? Ele está colocando que ela poderia ser melhor, poderia ser mais adequada para resolver, né, certas questões que ele está colocando, da elegância, da parcimônia e tudo mais. Bom, uma visão minha. Também já ouvi outras pessoas colocando dessa maneira. Né? Então, a ideia basicamente é isso, que no futuro, né, o programa minimalista pode vir a se tornar uma teoria, caso ele dê certo, entre aspas. Né? E é por isso, aliás, que até hoje, né, muita gente não começa estudando o minimalismo, começa estudando ainda a teoria da regência e ligação, apesar de ela já ter um tempo aí que está meio sendo deixada de lado. Por quê? Porque como não é uma teoria completa, ela tem algumas lacunas, o minimalismo. Então essa é a ideia. Então é essa a ideia, né? Colocando entre outras palavras. O minimalismo pode falhar? Sim. Por quê? Gente, eu cometi outro erro. O ponto de partida pode estar errado. Em que sentido? Pode ser que a faculdade da linguagem seja feia, deselegante, libertina. Estou traduzindo libertina, que é um termo meio estranho que ele usou.
antinatural e altamente redundante. O termo que ele usou foi profligate, não sei se a melhor tradução é libertino. É uma pessoa que, profligate, acho que é usado uma pessoa que se deixa levar pelos instintos carnais, libertino, assim, quer dizer, que ela ela pratica luxúria, quer dizer, que ela faz coisas ah, que são desnecessárias. Uma pessoa luxuriosa é essa que excede, né? Se excede naquilo que deveria. O minimalismo, nesse caso, vai falhar por razões externas, ou seja, que na realidade, né, a gente tem uma expectativa que a linguagem seja econômica, seja elegante, seja simples. Também tem a ver com isso, tem a ver com essa expectativa, né? Então é diferente dos níveis da cultura, da arquitetura, né, das questões do design, porque isso aí a gente faz porque a gente quer, é uma decisão do desenhista, do arquiteto, né, fazer a casa daquele jeito. Mas no nosso caso é mais complexo, né, porque a gente está, enquanto cientista, tentando verificar que a linguagem humana é assim. Pode ser que pode falhar? Pode ser que sim, mas só vamos saber se tentarmos. Em alguns textos do Chomsky, eu até tentei encontrar, eu acho que é do Chomsky, né? Mas, enfim, com certeza na gramática generativa já se usou essa imagem da visita de um ET, né? E esse conceito do estranhamento é muito importante em filosofia, porque a gente só pode conhecer alguma coisa se a gente se coloca de fora dessa situação, com um olhar não familiar, né? E isso para a linguagem é difícil, né? Porque a linguagem é o quê? A gente costuma ver enquanto um fenômeno da natureza, não. O fenômeno humano. A gente viu isso também no começo do curso. Só que a linguagem pode ser vista de duas maneiras, como um fenômeno humano ou como um fenômeno da natureza. Como fenômeno da natureza é como se fosse uma pedra, né? Alguma coisa que eu posso pegar e que eu posso analisar fora de mim. E como tal, uma planta, né? Como tal, eu posso ter um estranhamento em perguntar assim, poxa, por que que essa planta tem esse desenho, as folhas têm esse desenho? Por que que um certo espécie de planta tem uma folha fina e outra tem uma folha mais como as suculentas, né? Acho que é suculenta que fala. Tem aquelas folhas mais gorduchinhas, né? Ah, tem a ver com a questão de que ela guarda água e tal. Enfim, aí você vai tentar explicar, ah, por que que ela guarda água? Eu vou tentar relacionar com o meio ambiente, onde surge aquela planta e tal. Então, tá vendo? Essa questão do estranhamento é que me permite fazer perguntas e responder perguntas. Então, é muito colocada essa metáfora da visita do ET, que eu coloquei aqui a imagem do ET do filme lá, né? Que o ET quer dizer, por que que o ET é desse jeito? Quer dizer, ou vice-versa, né? O ET olhando para a gente, no caso, né? Enquanto humanos, e nós nos estranhando enquanto humanos, a, e a nossa linguagem do jeito que ela é. Né? Por que que ela é do jeito que ela é? O que que faz dos humanos humanos também, por outro lado? Será que isso é típico de qualquer ser, né? Qualquer ser do planeta ou até fora do planeta? Não sei, aí a gente começa a filosofar, a gente pode ir longe. Eu trouxe aqui essa imagem também do filme The Arrival. Não sei como é que traduz esse filme, como é que era o nome do filme. É A Chegada, eu acho, né? Acho que a tradução é A Chegada mesmo. É um filme americano de alguns anos atrás, né, que apresentava o quê? Essas imagens, né, que seriam dos ETs, né? O ET nesse filme não é como o ET desse outro, né, opa, desculpa. É um ET completamente diferente, parece até um polvo, né, que tem uns tentáculos e que esses tentáculos lançam esses desenhos que tem um formato sempre circular.
E esse formato é intrigante, né? Porque vem uma linguista lá, que aliás eu não sei se existe uma linguista como aquela, né? Que sabe desde línguas românicas até línguas indígenas, sânscrito, línguas do passado, do presente, e vai se colocar como um especialista de línguas extraterrestres, não sei. E a língua extraterrestre, na verdade, que ninguém até então sabia como seria, né? Até hoje a gente imagina, tem gente que estuda essa questão das línguas extraterrestres, mas isso sim é o que a gente chama de elucubração, ou seja, é uma imaginação daquilo que pode ser, que ninguém sabe. Nunca ninguém viu uma língua alienígena ou uma escrita alienígena. Então aí eles tiveram que colocar um programa de computador para tentar entender o que é essa escrita. Na realidade aqui a gente tem, isso aqui é uma frase, né? E aí você tem vários desenhos que unidos nesses vários desenhos, vários pontos desse desenho você vai chegar a uma, uma frase. E aí a questão é a seguinte, caramba, isso foge, né, de tudo aquilo que a gente tem, por exemplo, enquanto sistema de escrita. Se a gente comparar com os sistemas de escritas que tem no planeta Terra, né, tem gente que estuda a questão do sistema de escrita, a gente vai ver que tem sistemas que são alfabetos, tem sistemas que são abugidas, né, que são tipo silabários, né, que tem várias combinações de consoante com vogal, e aí você tem um desenho com uma consoante que muda um pouquinho dependendo de cada vogal. E você tem sistemas que são ideogramas, enfim, mas nada desse tipo, em que um símbolo sozinho é capaz de expressar uma frase inteira, né? Não existe nada desse tipo. E aí a gente vê assim, caramba, nunca imaginamos que isso poderia acontecer. E aí a questão, bom, e por que que não acontece nos humanos? Aí se coloca outra questão, por que que os humanos não têm um sistema de linguagem assim, em que ultrapassa todo o nosso entendimento, a nossa vã filosofia? Quem não viu esse filme, aliás, eu recomendo fortemente que veja. Então, a questão de se pode estar errado, pode ser que esteja tudo errado. Por quê? Porque isso aqui até me lembra também aquela coisa quando eu estudei catecismo, que dizia assim, olha gente, o caminho do inferno é aquele caminho longo, aquele caminho largo. Todo mundo vai por ele, que é o caminho mais fácil. Então aqui é o caminho mais fácil. Todo mundo está indo por aquele caminho. E o caminho do paraíso é aquele tortuoso lá, né, que é difícil e que pouca gente vai por ele. Então aqui é a nossa situação de hoje em dia, né? Que tem a ver também com as fake news. Quer dizer, as fake news fazem tanto sucesso por quê? Uma das explicações é essa. Porque elas oferecem respostas simples. Para isso são respostas simples, porém erradas. E as respostas corretas muitas vezes são mais difíceis. Por isso que muita gente não quer aceitá-las. Por quê? Olha aqui o cara, né? Tem que pega um livro na biblioteca, vai, tenta entender até chegar lá, né? Então, é esse o problema, né? Ah, não é todo mundo que está afim de gastar o tutano. Mas vamos deixar de lado as fake news, vamos deixar de lado tudo isso, né? Todas essas considerações filosóficas, e entrar nos grandes fatos sobre a linguagem e a noção de economia, que são considerados no minimalismo, tá? Quais são as condições de contorno trazidas com a teoria de princípios e parâmetros? Para ficar mais específico, não ficarmos falando de maneira tão abstrata. Então, o texto traz 6. Né? 6 que eles chamam de F. F de further, acho que é further. Further boundary conditions. Não, facts. F quer dizer facts, né? Então, fato 1.
Sentenças são unidades linguísticas básicas. Fato 2. Sentenças são pares de forma e significado, sendo que formas são sons ou signos, né? No caso lá da linguagem dos ETs, eram signos escritos. Fato 3. Sentenças são compostas de expressões menores, palavras ou morfemas. Na realidade, né, inclusive, foi isso que ajudou a linguista lá a conseguir interpretar esses sinais, porque ela parte do pressuposto, olha, esse sinal aqui ou é uma palavra só ou é uma frase. Se é uma frase, ela está subdividida em unidades menores, então eu vou ter que destrinchar quais são as unidades menores, né? Aí depois eu tenho o fato 4. Essas unidades menores são compostas de unidades com estrutura hierárquica, isto é, sintagmas, que são maiores que palavras e menores que frases. Ok. Então, quer dizer, eu parto da minha análise de frases, mas eu sei que minhas frases são subdivididas em morfemas, em palavras, e as palavras se organizam em sintagmas. Então, eu tenho várias unidades aqui. Sendo que, na realidade, morfema já está no nível da morfologia, evidentemente. Então, a sintaxe vai trabalhar mais com palavras, sintagmas, até chegar à frase. Fato 5. Sentenças mostram propriedades de deslocamento, displacement, no sentido de que expressões que aparecem em uma posição podem ser interpretadas em outra posição. Isso é um fato básico para a gramática gerativa, não é para outras teorias da linguagem. Fato 6. A linguagem recursiva, isto é, não há um número máximo, ou não há um limite máximo, né, no, é, no the length, né, no comprimento das sentenças em qualquer linguagem, em qualquer língua natural. Não há um nível máximo. Mas vocês vão falar assim, como assim, né? Não há nível máximo. Bom, não há um nível máximo estabelecido pelo sistema computacional. Só que fora do sistema computacional, tem outros sistemas que têm a ver com a questão do processamento, né? Quem estuda processamento, que vai limitar, por exemplo, a questão da memória. Se você me der uma frase grande, grande, grande demais, eu talvez já não consiga saber do que você está falando, né? E é antifuncional. Aí tem a questão das restrições da gramática, que a gramática funcional vai tentar explicar exatamente, né? Questão do processamento, limite da memória, tudo mais, eles vão por esse outro lado. Aí vocês vão ver que com o minimalismo, inclusive, vai dar até para conversar com essas questões, né? Mas sem deixar de lado o aspecto formal da linguagem. Princípio de economia. Então, as condições de contorno são aquelas, só que a essas condições de contorno eu vou acrescentar esses outros ingredientes. Então, é como se eu estivesse numa cozinha. Minha cozinha eu tenho ferramentas. Tenho panelas, tenho meus talheres, tenho fogão, geladeira, etc. E tenho agora o quê? O jeito e eu vou usar isso para fazer minhas receitas culinárias. Só que eu tenho meus princípios que eu tenho que seguir da receita, senão não dá certo. Então, os princípios de economia são esses princípios. Eu tenho que juntar meus ingredientes em certa ordem. Não pode ser em qualquer ordem, tem que ser em certa ordem. Por exemplo, né, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade também, porque senão não vai dar certo. Eu posso ter todos os elementos que eu preciso, mas na quantidade errada, o bolo não vai crescer, por exemplo. Então, o princípio de economia eu tenho. O princípio de economia metodológica diz respeito à parcimônia e à simplicidade teórica, ou seja, um é melhor que dois, dois melhor que três, etc. Aí, na economia metodológica, como o próprio nome está dizendo, é o jeito, a metodologia que eu vou construir a minha teoria. Ou seja, eu vou usar menos princípios, menos operações, menos módulos, menos tudo que eu puder. Agora, claro, menos dentro daquilo que é possível, né? Pode ser que
que dentro daquilo que é possível, quer dizer, eu quero chegar naquela condição de contorno, ou seja, responder aquelas questões. Se diminuindo eu não vou conseguir responder, então talvez eu tenha que ter dois mesmo, e não um. Essa é a questão. Então aí vem a aplicação da chamada navalha de Occam. O Guilherme Occam foi um pensador, na verdade foi um abade, né, um monge, que propôs, né, era o filósofo do medieval, aparece aqui a foto dele aqui embaixo. E ele não é muito citado, né, nos países latinos, porque era um filósofo aí de origem inglesa. E aí, nos países de língua inglesa, né, ele é muito citado por causa dessa origem. Então, ele propôs a chamada navalha de Occam. Por que navalha, né? Porque a navalha corta, né? Então, ele quer cortar tudo que for possível. E a navalha de Occam diz o seguinte: só as coisas que eu só devo presumir a existência de coisas que são absolutamente necessárias. Isto é, eu tenho que ter a menor quantidade de assunções ou de pressupostos possíveis para a explicação de um fenômeno. Né? Quanto menos pressupostos eu tiver, melhor a explicação. Então, essa é a definição da navalha de Occam. E aí é isso que o minimalismo é muito citado, a questão da navalha de Occam. Eu tenho que, o que quer dizer? Eu tenho que aplicar a navalha de Occam, ou seja, eu vou cortar o máximo que eu puder, né? Aí eu falei antes da questão da teoria, das teorias funcionalistas, que algumas não têm nada a ver com isso, porque eles vão questionar o que? A outra perspectiva da economia substantiva. Economia substantiva é aquela parte que eu faço um pressuposto sobre o que a língua é, ou seja, serão privilegiadas noções de menor esforço como fontes naturais para os princípios gramaticais. Tem teorias funcionalistas que não é que elas não queiram ser simples, elas querem ser simples, elas também querem seguir a navalha de Occam, mas elas não acreditam que a linguagem seja substantivamente econômica. Ou seja, a linguagem é complexa mesmo. Eles vão partir desse pressuposto. Então, tem teorias de complexidade, e o professor Taliba de Castilho é um dessas pessoas funcionalistas no Brasil que acreditam nisso, que a gramática é parte de quatro módulos, né, digamos assim, sendo que o módulo lexical é um, o módulo propriamente gramatical é outro, o módulo discursivo é outro, e tem um outro módulo que eu não estou me lembrando. E esses módulos eles se interrelacionam. E aí eu vou chegar a uma explicação com base nessa complexa interrelação entre esses módulos. Então eu já parto do pressuposto de que a vida é complexa. Então, na verdade, ele vai por essa questão aqui, né? Diz assim, olha, esse caminho mais complexo é o certo mesmo. Tá? A gente está achando que vamos tentar um caminho mais simples, né? Não é que, na verdade, é um caminho do meio aqui. A gente está tentando chegar numa perspectiva do meio entre esses dois. Não é que o super complexo é o certo, nem que o super simples é o mais certo. Eu quero chegar ao mais simples, mas eu vou testando, vendo o que dá certo ou não. Essa é a ideia. Então, as gramáticas se orientam para maximizar recursos, ou seja, esse é um pressuposto, né? Alguns exemplos que ele coloca são esses aqui, por exemplo, que eu vou acreditar que o movimento ele é mais curto. Por exemplo, a ideia do shortest move, né? Então, shortest move, por exemplo, se eu tenho um elemento que se move de uma oração subordinada para uma oração matriz, como vimos que é possível no caso do movimento QU ou WH, quando eu tenho uma oração interrogativa, então eu digo assim: que meninos você disse que saíram de casa?
né? Então, que meninos é sujeito de saíram, ou seja, que é o verbo da oração subordinada. Então, o que o Chomsky vai dizer é o seguinte: olha, na realidade, eu não tenho um movimento longo do que meninos, que é o sintagma QU, ou WH, porque começa com a palavra QU, que meninos, diretamente da oração subordinada para a ponta da oração matriz. Ele faz uma parada na borda da oração matriz, da oração subordinada, e depois é que ele se move para a oração matriz. Isso se chama de movimento cíclico sucessivo, successive cyclic movement, né? Então, essa é a questão, né? Outra questão, operações ocorrem quando necessárias. Por exemplo, um movimento, né? Vocês viram que a gente não estudou tanto a questão da limitação ao movimento, e essa é uma questão, né? Porque para a teoria de princípios de regência e ligação, desculpa, o movimento se aplica livremente e eu tenho filtros que vão limitar esse movimento. Agora a gente vai ter outra ideia. A gente vai dizer assim, olha, a linguagem não pode, se a linguagem se orienta por mecanismos mínimos, eu não posso dizer isso. Não posso dizer que eu posso ter um movimento e depois eu tenho que jogar fora aquela frase porque ela não deu certo, né? Na realidade, não. Ele só ocorre se for necessário, né? Então é como se fosse assim, uma pessoa que movimento com uma pessoa que quer sair de casa. Então ela quer sair de casa, mas quando chega no meio do caminho, ela se lembra, eu não posso sair de casa porque, por exemplo, está em período de pandemia. Não, ela só sai de casa se puder, né? Então a ideia de que operações é, são greedy é o quê? Cobiçosas, né? Operações cobiçosas, né? No seguinte sentido, né? Que elas só ocorrem se for para satisfazer uma necessidade daquele elemento que está se movendo. É uma ideia que surgiu no minimalismo nos primeiros anos do minimalismo. E outra ideia, né, de que a questão da maximização de recursos é que nada que está nas frases é desnecessário, ou seja, eu não posso ter elementos nas frases, já tinha um pouco essa ideia, né, quando a gente tinha condição temática, princípio de projeção, ou seja, eu não posso ter elementos, por exemplo, recebendo dois papéis temáticos, né? Eu não posso ter movimento, só que aqui vai mais além, né? Nada que está nas frases é desnecessário. Então, eu não posso ter uma palavra que não serve para nada, que não tem significado nenhum, que não serve para alguma coisa. Aí se coloca a questão até das palavras expletivas, né? Que a gente viu que são palavras que não têm referência nenhuma na, no mundo, mas que a gente vai dizer, elas têm uma função que é interna à gramática, né? Que é resolver um traço formal, por exemplo. Então aí tem muito a ver com o princípio da interpretação plena, que a gente vai ver mais à frente, que é o chamado Full Interpretation Principle, que tudo tem que ser interpretável, ou seja, não posso ter uma palavra que não é interpretada no final do dia, como a gente diz em inglês. At the end of the day, né? Generalizam-se noções que já estavam presentes na teoria de PIP, teoria de princípios e parâmetros. Como quais, né? Então, na realidade, muitas dessas noções de maximização de recursos já estavam presentes. O que eu vou fazer é tentar, em vez de ter várias noções que muitas vezes estavam em concorrência, buscar uma solução que seja mais ampla. Algumas delas são a condição A sobre A, que é mencionada no texto. O que é a condição A sobre A? Se eu tenho uma regra que se refere a uma entidade A, por exemplo, um sintagma nominal, ela deve se aplicar ao nódulo mais inclusivo. Por exemplo, se eu tiver
ah, se eu tiver uma frase básica do tipo, eu nunca vou esquecer minha viagem para a África, e eu quiser topicalizar algum elemento aí, né? Topicalizar um sintagma nominal. Eu tenho dois sintagmas nominais no caso, em posição de objeto, desculpa que estou passando para frente, posição de objeto, que é no complemento eu tenho nunca vou esquecer minha viagem, então minha viagem para a África é o sintagma nominal mais amplo. Dentro dele tem um sintagma nominal menor, que está o quê? Presente dentro do sintagma preposicional para a África, que é a África. Então eu tenho um sintagma nominal maior e tenho um menorzinho, que está encaixado. Então essa regra vai dizer, eu não posso mover a África em vez de minha viagem para a África. E topicalizar. Então eu não posso dizer, por exemplo, a África nunca vou esquecer minha viagem para. Não posso. Eu tenho que usar o elemento mais amplo. Então, minha viagem para a África eu nunca vou esquecer. Ok, essa topicalização é possível. Isso é uma condição que foi proposta em 1964 pelo Chomsky, né? Outra condição é a condição de superioridade. O que quer dizer isso? É meio parecida com a condição A sobre A, mas ela se aplica a filtros para operações diferentes. Desculpa. A operações, né, que sejam aplicadas ao item mais alto na estrutura. Não é um item dentro do outro, é um item mais alto. Então, se eu tiver, por exemplo, um, uma oração interrogativa, né, indireta, dentro do verbo perguntar, né, ou eu me pergunto, como em inglês I wonder who saw what, né? O que eu tenho aí? I wonder who saw what. Eu tenho duas palavras QU na oração subordinada, who e what. Só que eu, por definição, né, as palavras QU se movimentam para a periferia esquerda da frase, né, para o nível de CP, só que eu só posso ter um movimento, não posso ter dois. Então, no caso, eu vou pegar qual para se mover? A que está mais alta na estrutura, que é o sujeito. Ok? Eu não posso mover o objeto em vez do sujeito. Eu teria I wonder what who saw. Né? É, então, é como se fosse assim, segura aí, sujeito, eu não quero mover você, eu vou mover o item que está lá embaixo na árvore. Não, não posso fazer isso. Isso é que diz a condição de superioridade. Existem outras condições que são mencionadas no texto, como o princípio de distância mínima, né, minimal distance principle, é, a condição de minimalidade relativizada, relativized minimality principle, minimal binding requirement, várias dessas. Então, para quem tem interesse de saber o que significam cada uma delas, né, eu sugiro que consulte, né, a Glotopédia, Glotopedia, que está em inglês. Então, a Glotopedia é um site que foi disponibilizado pela Universidade de Utrecht, na Holanda, que apresenta várias definições para mecanismos da gramática gerativa, vários itens, princípios, condições, termos técnicos, né, que ajudam bastante a gente quando a gente quer tirar uma dúvida sobre o que significa um desses termos. E aí os autores apresentam vários projetos. Projetos em que sentido? Bom, com base nesses princípios de economia, esses dois princípios, e nas condições de contorno, o que eu posso fazer juntando esses dois? Eu posso fazer vários projetinhos minimalistas. Por exemplo, se eu pegar o fato 2 e o fato 6, quais são eles? O fato 2 diz que as sentenças são pareamentos de forma e significado. E o fato 6 diz que a língua é recursiva. Posso me perguntar o seguinte: quantos níveis de representação são necessários na arquitetura da gramática? Nós vimos, né, na gramática, na teoria de resistência e ligação, a seguinte arquitetura da gramática, que é a organização de como uma frase é gerada, como se fosse uma linha de produção. A gente tem o que? O léxico, né, na verdade, que está aqui em cima. O léxico alimenta a estrutura profunda.
Depois a estrutura profunda alimenta a estrutura de superfície. A estrutura de superfície se bifurca e gera a estrutura, o que a gente chama de forma fonética e a forma lógica, né? Que são níveis de interface, com outros módulos do nossa mente-cérebro, né? No caso, um módulo que está preocupado com a articulação, por exemplo, da maneira como eu articulo os sons aqui, né? E aqui o nível conceptual, que é como eu idealizo os entes no mundo e tudo mais. Aqui a gente tem, na realidade, né, várias partes da teoria que são o quê? Movimento aberto, inserção de expletivos, podem ser explicados aqui, entre a estrutura profunda e a estrutura de superfície. A teoria do caso e o EPP, que é o princípio de projeção estendido, fazem referência ao nível de estrutura de superfície, né? Você lembra que eu mencionei isso, inclusive? Teoria do caso, eu não posso olhar porque está na estrutura profunda, eu tenho que olhar para aquela representação da estrutura de superfície. Quando eu trabalho com a teoria temática, na teoria a teoria papéis temáticos, essa coisa toda, o nível da subcategorização, trabalhar com aquele estrutura argumental, essa coisa toda, eu estou olhando para esse nível da estrutura profunda, né? Quando eu trabalho com o movimento coberto, que a gente viu lá atrás, a gente trabalha com esse nível aqui, entre a estrutura de superfície e a estrutura o nível de representação, que é a forma lógica. Teoria da ligação, eu tenho que trabalhar com a forma lógica, sabiam disso? Estou trabalhando nesse nível. Então é como se eu tivesse na teoria da regência e ligação meio esquizofrênico. Cada hora eu estou pensando uma coisa. Ora, no momento eu trabalho no nível de representação, no outro momento eu trabalho em outro. No momento eu estou entre um e outro, né? A morfologia e a fonologia, quem se preocupa com isso, está interessado no que acontece aqui, entre a estrutura de superfície, a estrutura e o nível de interpretação de forma fonológica. E a teoria X-barra mexe com isso tudo, na realidade, né? Por isso que a gente viu lá atrás, na unidade 1, a questão do movimento, que tinha movimento aberto, coberto, aí eu tinha que olhar para isso e para isso, né? Na verdade, para essa parte aqui a gente não viu na realidade. Então veja, a teoria de agência e ligação trabalha com muitos níveis de representação. O que são níveis de representação? É como se fossem fotos que eu tiro, pá, né, de momentos diferentes. E o que está entre um momento e o outro, eu recupero indiretamente. Agora, a gente vai ter a seguinte situação. Bom, se de acordo com o fato 2, eu tenho que a linguagem, ela basicamente combina o que? Som e significado. E os níveis de interface são os que interessam, então, né? Então, eu posso eliminar desses 4 níveis aqui de apresentação, estrutura profunda, estrutura de superfície, forma fonológica e forma lógica, eu posso eliminar esses dois aqui, né? Esse e esse. E eu fico só com forma fonológica e forma lógica. Pá, navalha de Ockham. Eliminei duas coisas. De 4, eu fiquei com 2. 2 níveis de apresentação só. E na realidade, vocês vão falar assim, o que acontece nesse período todo aqui, nesse trajeto todo? É a derivação sintática. A derivação sintática é o quê? É passo a passo, cada movimento, cada operação acontece de passo a passo, né? E isso começa lá no léxico, que é o quê? As palavras que eu seleciono do meu léxico para montar minha frase, minha sequência aqui da linha de produção. Então, a linguagem é só isso aqui agora. Só isso. Eu permaneço com o modelo do Y invertido, né, que é formado Y aqui, né? Só que eu não preciso dizer que esse ponto da bifurcação é um ponto que eu tiro uma foto e que algumas coisas acontecem nesse nível e que eu tinha outro nível aqui depois do léxico que eu tirava outra foto que acontecia algumas outras coisas. Não, acabou tudo isso. Simplifiquei, né? Essa é a ideia. Quais são as consequências de se eliminar a estrutura profunda e a estrutura de superfície? Eu vou
é ter que retrabalhar a minha ideia de recursividade. O que é recursividade mesmo? É o fato de que eu posso ter frases grandes, frases pequenas e tal. Né? Então, isso eu resolvia dentro da estrutura profunda. No nível da estrutura profunda que eu resolvia a questão da recursividade. Porque na estrutura profunda é que eu ia dizer, olha, a minha frase eu tenho que duplicar, por exemplo. O CP, eu tenho que fazer outro CP, porque é uma frase que tem uma oração principal subordinada. Então, é já no nível da estrutura profunda que eu tenho que pensar nisso. Na estrutura de superfície, eu só vou ter o que? O resultado de modificações, operações que aconteceram a partir da estrutura profunda. Como é que eu vou resolver a questão da recursividade? Fica a questão. A gente vai tentar ver isso. Outro projeto possível é como lidar com a questão das condições impostas na saída, como elas modificam a linguagem. O que são condições impostas na saída? É o que ele chama de Bare Output Conditions. Condições impostas na saída são aquelas que são impostas pelos níveis de interface, ou seja, aquilo que eu mencionei da questão do processamento e tudo mais, tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, a linguagem trabalha lá do seu jeito, né? Mas é como se chegasse assim, ela está chegando aqui na interface com a interpretação. E a interpretação vem e diz assim, olha, ok, você está aí com essa parafernália toda, só que eu preciso que você me apresente a sua estrutura sintática assim, assim, assim. Não adianta você vir com uma estrutura muito complexa, com muita recursividade, porque eu não dou conta de interpretar tudo isso. Diminua, né? Eu não quero isso aí. Então é como se fosse assim, é como se fosse aquele fiscal na loja, né, na fábrica que diz assim, olha, esse carro passa, fiscal de qualidade. Esse carro não passa porque não tem isso e aquilo. E os meus consumidores não querem carro que não tenha esse item de segurança. Então é mais ou menos isso. Então são condições impostas por outros mecanismos aí da linguagem. Como que aí vem essa questão? O minimalismo prevê, né, esse tipo de condições, que são as Bare Output Conditions, e como elas modificam a linguagem. Só que tem outras condições que correspondem a traços derivacionais da gramática, que são condições de economia, Economy Conditions, tá bom? Ou seja, é a questão do expletivo, por exemplo. O expletivo é uma palavra que não tem significado nenhum para interpretação, não serve para nada, mas digamos assim, na realidade, a gramática requer que seja assim, digamos, eu imagino que seja isso, né? Ou é um mecanismo também que reflete na realidade, eu não vou dizer que é uma condição puramente da gramática, né? Porque pela condição de economia eu teria que tirar o expletivo. Mas eu vou dizer assim, na verdade é a forma fonética, que está requerendo o quê? Que os sujeitos nessa língua todos tenham forma fonética, sejam expressos foneticamente. Então, ele responde também uma condição de economia. Ah, ok. Então, eu vou conseguir responder a questão. Nessa visão, evitam-se os mecanismos de filtragem, que são considerados parafernálias. Mecanismos de filtragem são aqueles que a gente viu ah, que eu tenho uma regra muito geral e eu tento limitar. Então aí, é só para vocês terem uma ideia aqui da diferença, né? O que a gente está chamando de parafernália? Parafernália é um monte de explicações que muitas vezes se sobrepõem. Na teoria de regência e ligação, Government and Binding, a gente tinha o quê? Uma teoria de movimento, uma teoria de movimento em LF, né? Que é aquela que explicava a, o escopo de quantificadores. Eu tenho a teoria de regência, que pode ser a regência simples, government, ou a regência apropriada, né, que a gente chama em inglês de proper government, que a gente não estudou. O princípio de categorias vazias, que a gente também não estudou. A teoria temática, né, papéis temáticos, que rege os papéis temáticos, e a teoria de coindexação. Tá vendo a quantidade de teorias
que estão embutidas na teoria de regência e ligação, no programa animalista a gente teria o quê? Vou eliminar várias dessas coisas e chego a duas coisas. Um princípio de checagem de traços e condições de economia. Só isso. Sendo que a checagem de traços é uma condição de economia da própria gramática. Aí, no caso, estou olhando para dentro da gramática. Além disso, tem condições de economia que são impostas não pelo sistema derivacional, mas pela própria saída do sistema computacional, que são os sistemas de interface. Tá? Então, esse é outro projeto possível, né, que a gente pode trabalhar. O projeto 3, que é apresentado no texto, quais são os primitivos básicos do sistema, ou seja, quais são os objetos, relações, operações que eu tenho que postular minimamente, né? Ou seja, de maneira mais econômica possível. E eu começo a repensar a questão das sentenças, né? Como tipos de sintagmas e não como estruturas idiosincráticas. Na realidade, isso não é novidade, já estava presente na teoria de princípios e parâmetros. Por quê? Eu não penso, por exemplo, na noção de construções, que não existe em gramática gerativa. Cada sentença é um marcador sintagmático, quer dizer, a sentença é um IP, é um CP, tem uma estrutura hierárquica e acabou. Né? Então, isso já é um passo dado. Só que, além disso, eu quero ir mais além. Né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero reduzir as relações estruturais. Nós vimos que na teoria de resistência e ligação nós temos vários tipos de relações estruturais. Temos a relação entre especificador e núcleo, entre núcleo e complemento. Mas, além dessa, eu tenho outras. Eu tenho relação de C-comando, M-comando, regência, uma série de nomes aí que a gente teve que aprender durante o curso. E aí o minimalismo vem dizer assim, na realidade, vamos reduzir isso tudo a duas, que é a relação núcleo e complemento, e especificador e núcleo, só. O resto é parafernália. E outra coisa, eu posso ir mais além ainda e questionar o próprio modelo X-barra. Alguém pode ficar boquiaberto com isso, né? Porque o modelo X-barra já foi uma grande simplificação, a qual se chegou na teoria de princípios e parâmetros. Mas se a gente olhar com cuidado, a gente pode pensar assim, caramba, os níveis barra poderiam ser vistos como reflexo de algo mais fundamental. Ou seja, será que eu preciso mesmo postular que um sintagma adjetival, nominal, ele é composto de N barra, N barra, NP, né? Certo? Que cada um desses sintagmas aqui é composto por AP, A linha, A, entendeu? É meio confuso, né? Então, na realidade, aqui né, vai ser proposto um outro tipo de teoria que simplifica essa noção. Tá? O projeto 4 vai questionar o seguinte, como se processa o movimento. Né? O movimento é um passo básico. Né? E aí a gente parte de outro fato que a gente viu lá atrás, né? Que o fato de que é o fato 5, no caso, as sentenças mostram propriedades de deslocamento. E a gente pensa como o deslocamento era explicado na teoria de agência e ligação, em que tem o quê? Tem um vestígio, né? Você tem a posição de base do elemento, o elemento deixa um vestígio nessa posição de base, esse vestígio é coindexado com esse elemento, aí você tem que ter o quê? Esse elemento tem que ligar esse elemento, ou seja, tem que estar dentro da teoria da ligação. Aí depois vai ter outra teoria que vai dizer assim, o vestígio de uma categoria nula tem que ser regida. Então, a parafernália toda. E aí você começa perguntando assim, será que vestígios são realmente necessários? Porque o vestígio é uma categoria nula. Né? E aí você fica assim, caramba, será que
Precisa mesmo disso? Se não são necessários, o que podemos colocar no lugar deles? Aí entra a noção de cópia, né? Que é isso aqui que está apresentado nesse diagrama. O que é a cópia? Ora, a cópia é a mesma palavra, né, que deixa como se fosse assim um fantasminha na posição de base. E esse fantasminha não aparece. É como se fosse a alma dele que deixou lá um pegado, né? Então, não sei como pegada, acho que tem mais a ver com a ideia do vestígio, né? A pegada é só um pedacinho da pessoa, né? Que é a imagem do sapato, né? Aqui não, é como se ela deixasse como se ela deixasse uma foto, né? Em todos os momentos, uma foto em tamanho real da pessoa em todos os momentos, os lugares por onde ela passou, mais ou menos isso. Só que uma foto está escondida, está virada de ponta cabeça e a outra não, né? Então, se a gente evita os vestígios, aí, esse é um ponto, né? Não poderíamos eliminar também informativos internos da gramática, esse é o segundo ponto, como prosão, operadores nulos, que a gente chamou de OP, né? E cadeias, que são o quê? São elementos teoricamente colocados, que são a relação que é feita entre uma posição e a outra, onde surge um movimento. Aí vem, provavelmente alguns de vocês vão estar pensando, né? Caramba, mas esses caras são malucos. E para que serve tudo isso? Não é trocar seis por meia dúzia? Não é dizer trocar vestígio por cópia não vai dar no mesmo? Aí é que tá. Não vai dar no mesmo. Não vai dar no mesmo e vai ser mais interessante, além de ser mais elegante, mais simples, vai ser capaz de explicar mais coisas do que eram explicadas anteriormente. Mas eu não vou mostrar aqui agora. Acho que a gente nem vai ter tempo de falar sobre a questão das cópias. A teoria de agência de ligação como padrão de qualidade, benchmarking, é o termo que é usado em inglês, né, no contexto empresarial. Benchmark. Benchmark é o padrão de qualidade que você espera de um produto. Por exemplo, quando você compra uma escova de dentes, o que você espera de uma escova de dente? O que você espera de um computador quando você compra um computador? O computador tem que ter um tempo de vida, né? Mínimo, ele tem que funcionar, que ele não vai dar pau, que ele vai ter ele seja rápido o suficiente, que ele tenha uma capacidade de memória para suportar os programas que hoje em dia se usam. Então você tem uma série de requerimentos que você espera de um computador, que computadores que existiam há 10, 20 anos atrás, eles não dão conta mais desse padrão de qualidade. Então, a teoria de ausência de ligação, então, é apresentada como um padrão mínimo, né, para as teorias minimalistas. Então, as teorias minimalistas devem alcançar esse padrão de qualidade da teoria de regência e ligação, pelo menos, se não mais. Se eles não forem capazes de explicar mais fatos ainda do que eram explicados anteriormente. E aí, em cada capítulo, né, os autores vão apresentar dados por trás de cada módulo da teoria de resistência e ligação e observam se as formulações explicativas são conceptualmente necessárias. Lembrando que o fato de ser uma análise suspeita no aspecto minimalista não quer dizer que ela seja incorreta. Lembrando, é uma tentativa de simplificar as coisas. Não quer dizer que porque eu acho que parece deselegante alguma coisa, que isso seja errado, né? É uma coisa que vai ser colocada em testagem. As principais assunções teóricas do minimalismo são essas seguintes, né? Que a faculdade da linguagem é um sistema não redundante e ótimo, no sentido de que fenômenos particulares não são sobredeterminados por princípios linguísticos. Então, primeiro, quando a gente fala que não são sobredeterminados, quer dizer que eu não tenho mais de um princípio linguístico explicando o mesmo fenômeno particular, porque a gente teria uma teoria poderosa demais, no sentido de que poderosa ou com parafernálias demais, né? Como uma pessoa que quer ter uma casa minimalista, a pessoa tem duas televisões, sendo que ela percebe que ela só usa uma.
Caramba, para que ter duas se eu só uso uma? Vamos doar outra televisão para alguém que precisa. Considera-se, segundo ponto, né? Considera-se que os sistemas de performance com os quais a sintaxe tem interface podem ter suas exigências. Quais são os sistemas de performance? Sistema AP e CI, articulatório perceptual e conceptual intencional. Respectivamente, os níveis de interface que trabalham com esses sistemas de performance são o sistema de forma fonética e forma lógica, ou LF. Em inglês, Logical Form. Aqui a gente está colocando traduzido, né? Então seria FL. Então, a forma lógica, terceiro item, inclui um léxico e um sistema computacional. Tem um erro. Computacional. O sistema computacional gera dois objetos, π e lambda. Léxico é aquele, evidentemente, né? Faculdade da linguagem. Ah, não, desculpa, gente. Forma lógica. Aqui é forma lógica, né? E aqui é faculdade da linguagem. Então é melhor não abreviar para não confundir. Então a faculdade da linguagem inclui um léxico sistema computacional, ou seja, para eu aprender uma língua, eu tenho que aprender as palavras dessa língua e as regras gramaticais, entre outras, simplificando a isso, né? Esse sistema computacional, quando ele gera frases, né, ele gera dois objetos a cada vez, a cada frase. Ele gera um objeto π, eu não trouxe aqui o símbolo em grego, né, mas eu coloquei π e lambda. O par π e lambda está sujeito ao princípio de interpretação plena, que é aquele que eu mencionei antes, ou seja, eu não tenho nenhum elemento nesses objetos π e lambda que sejam desnecessários ou não interpretáveis, ou seja, que sejam interpretáveis só para sistema gramatical e não para fora. Tem que ser interpretáveis para os níveis AP e CI. Não adianta se não forem. Né? Abolem-se os níveis de representação, aqueles níveis de estrutura profunda, superficial, tal. Considera-se uma sequência de operações que formam a derivação sintática. Então, essa é a grande questão que, inclusive, muitos estudantes têm dificuldade de entender a sintaxe enquanto representação, enquanto derivação. Representação, eu tenho, na realidade, fotografias. Derivação, eu tenho sequências de operações que vão passo a passo formando um objeto sintático. A derivação pode convergir ou não nos níveis de interface. Convergir ou não quer dizer o seguinte: convergir significa que ela chega ao nível de exigência que é esperado no nível de interface. Se ela não chega a esse nível de exigência, ela não converge. Tá? Ela não é lida, e alguns usam o termo, ela é barrada, também alguns vão usar. Derivações possíveis e impossíveis. A gente tem 3 exemplos, né? Apresentados no texto, no final, né? Que dão esse diagrama de conjuntos. Né? Então a gente pode apresentar 3 situações. Né? Um conjunto mais amplo, que é o conjunto D, que abrange todas as combinações de itens lexicais que a gramática pode construir. Então isso inclui combinações gramaticais e agramaticais. Desculpa, gramaticais e agramaticais não. Tem alguns erros aqui, desculpa. Aqui eu não vou inserir, né, os itens que são agramaticais na realidade. Eu posso ter itens, né, que sejam, posso ter itens que no final vão ser gramaticais, porém vão ser ilegíveis para as interfaces. Essa é a questão. Então, aqui no nível mais específico, no nível C,
eu vou ter só objetos sintáticos que as interfaces CI e AP podem ler, tá? É, então aqui a gente vai ter só elementos que são gramaticais, né? E aqui eu tenho, aqui no nível A, eu tenho objetos sintáticos que as interfaces podem ler e que são construídos de uma maneira ótima. Então veja, são 3 níveis específicos, especiais, né? Que tem que ser levado em consideração, né? E aqui, antes a gente não estava olhando para esses níveis todos, a gente estava olhando só para o nível daquilo que era gramatical, daquilo que era gramatical. Não estava olhando para esse nível de detalhamento. Então, por exemplo, eu diria, né, na teoria de resistência de ligação, que essa frase seems John to leave home é a gramatical, porque tem um problema com a atribuição de caso para John. Então, a gramática não pode construir, então estaria fora desse diagrama, né? O item 2, it seems John to leave home, seria até gramatical, né? Porque, desculpa, não seria gramatical também porque teria um elemento sem caso, né? Essa questão. E aqui a gente teria um item gramatical, só que agora a gente estaria olhando para outras questões, né? Outros tipos de frases aí, além para diferenciar os níveis C, D, C e A, que são mais específicos. E aí a gente, durante, né, os capítulos, a gente vai estudar isso, tá? Então acabou que eu trouxe uma explicação incompleta. Nos próximos capítulos a gente vai ver então um pouquinho aqui do que vai acontecer, né? Vamos estudar 3 capítulos só. O capítulo 2, que é uma revisão de alguns pontos básicos da teoria de regência e ligação, concentrando-se na arquitetura da gramática, condições, princípios e operações, né? E a gente será feito o questionamento dos níveis de estrutura profunda e estrutura de superfície, que a gente trouxe aqui de maneira muito rápida. A gente vai, a gente não, os autores não, vão explicitar por que é possível, de fato, eliminar os níveis de estrutura profunda e estrutura de superfície, sem que isso cause um problema maior. Capítulo 4 vai fazer uma revisão da teoria do caso e vai tentar propor uma teoria unificada para o licenciamento de caso dentro do minimalismo. E o capítulo 6 vai apresentar uma revisão da estrutura sintagmática, que a gente viu lá na unidade 1, como montar a teoria X-bar e tudo mais. Será proposta a teoria sintagmática nua, que é o termo em inglês bare phrase structure, né? Que é essa teoria que dispensa das noções de nível barra, nível 2 barras, aquela coisa toda. E será modificada a teoria de vestígios, sendo utilizada a teoria de cópias no lugar disso. Não sei se nós vamos ter tempo de ver a teoria das cópias, tá? Talvez a gente fique só com a questão da estrutura sintagmática nua mesmo. Então é isso, pessoal. A aula termina aqui. Fica então a sugestão de vocês fazerem resenha desse texto, para quem quiser, opcional. E nos vemos na próxima aula com o capítulo 2 do texto. Lembrando que assim, é um capítulo longo, né, que assim, talvez alguns de vocês tenham dificuldade de lê-lo todo, mas que seria interessante, né, que vocês lessem pelo menos, deixa eu ver até onde, pelo menos as primeiras 30 páginas. Então ele começa na página 19, né, praticamente página 20. Se vocês lessem até a página 50, né, mais ou menos, que é uma quantidade aí que eu acho que é razoável, né, para vocês conseguirem ler. Então, ir até antes do ponto que tem Control in Raising Constructions, né, que ele vai falar sobre a recursão e a operação merge, tá? E aí já dá para vocês terem uma ideia boa daquilo que ele está tratando aí no capítulo, né? Sem ter que adentrar na questão das construções de controle.
E a gente dá mais ênfase também a essa parte do capítulo. Então é isso, até mais e